Você pegou seu pacotinho de semente e viu que atrás dele tinha escrito semente imprópria para consumo? Ficou preocupado? Então bora comigo que nesse vídeo a gente vai entender o que isso significa. Olá pessoal, de volta por aqui! Meu nome é Carol e sou apaixonada pelo mundo dos microverdes. E nesse canal eu compartilho meus conhecimentos sobre esse universo tão colorido para que mais pessoas se aventurem comigo. E vocês perceberam que não tem nenhum microverdes aqui no nosso cenário? Porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que vem antes do nascimento dos microverdes. A gente vai falar sobre as sementes que vão dar origem, aos nossos queridos microverdes. E tem muita coisa pra gente aprender sobre elas. Se você é novo por aqui e não sabe o que são os microverdes, eu convido você a assistir o primeiro vídeo do canal em que eu mostro o passo a passo de como plantar os microverdes em casa. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês assistirem. Eu ando recebendo muitas perguntas sobre sementes. Uma pergunta que eu recebo bastante é sobre essa notinha aqui, que aparece em muitos pacotinhos de sementes. E aí, normalmente está escrito assim, semente imprópria para alimentação, para consumo. Aí ele fala, tratado com tantos por cento de algum agrotóxico, e em geral esse agrotóxico é o tirã. Então aqui ele fala, tratado com 0,15% de tirã. E do lado aparece até uma caveirinha, olha só. Assusta, né? Então hoje eu vou explicar um pouco do que se trata esse tratamento com agrotóxicos e por que eu não recomendo vocês cultivarem seus microverdes com sementes que tiveram esse tratamento. Mas então vamos entender primeiro o que significa esse tratamento. Eu pesquisei sobre o assunto, falei com especialistas, com colegas engenheiros agrônomos e é o seguinte. Esse tratamento é uma técnica utilizada para evitar o ataque precoce das plantas durante a fase de germinação por pragas, por exemplo, fungos, bactérias, insetos ou outro organismo. E de modo geral, como que é esse tratamento, Como que é esse processo? As sementes elas são colhidas das plantas adultas e aí elas passam por diversos processos de higienização, de limpeza. As sementes elas são então mergulhadas em algum agrotóxico. Em geral, o agrotóxico utilizado é o tirã, que é um agrotóxico fungicida. Então, ele age, atua ativamente contra os fungos. Só então elas são embaladas e comercializadas. Elas são embaladas nesses pacotinhos aqui herméticos, E nesse outro pacotinho aqui, onde contém as informações da semente. Então, é exatamente por isso que as sementes que passaram por esse tratamento, elas são impróprias para o consumo, porque as cascas dela tiveram contato direto com o agrotóxico. Então, se você consumir essas sementes, você vai estar consumindo também essa substância. Então, por isso que elas são impróprias. As produtoras sempre devem informar os consumidores se as sementes tiverem sido tratadas com agrotóxicos, de acordo com a nossa agência sanitária, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Inclusive, muitas sementes elas são até coloridas para indicar o tratamento com agrotóxicos. Por exemplo, essa semente aqui ela foi tratada com tirã e ela foi, olha só, colorida com uma tinta vermelha para indicar a aplicação. Olha só, bem vermelho, E veja, isso quer dizer que as sementes elas são impróprias para consumo, as sementes, e não as plantas que vão se desenvolver a partir das sementes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por quê? Porque essas sementes elas tiveram contato direto, olha só, se você consumir, você vai estar consumindo a substância, que a substância está lá na casca. Já a planta não, a planta ela vai sair de dentro da semente, certo? Então ela não tem esse contato direto. Nessa mesma conversa que eu tive com colegas engenheiros agrônomos, eu descobri que grande parte das frutas, legumes, verduras que a gente consome, a gente vê vendendo em feiras, supermercados, eles foram originados de sementes que tiveram esse tratamento aqui. Inclusive, muitos ainda durante a fase de crescimento, toda a fase de crescimento, tiveram outras aplicações de outros agrotóxicos, Na verdade, o cultivo mais convencional, ou mais utilizado no Brasil, é aquele que utiliza agrotóxicos desde a semente, até o crescimento da fase adulta do vegetal.
Então, se você vai no supermercado e compra uma couve lá, a grande chance daquela couve ter sido originada, né, ser proveniente de uma semente que teve esse tratamento aqui. Mas, Carol, se é tão comum assim utilizar sementes com tratamento com agrotóxico, por que você não indica o uso dessas sementes para plantar os microverdes em casa? Boa pergunta! Então vamos aos 4 motivos para não utilizar sementes com agrotóxicos. Então, primeiro e grande motivo, porque não tem necessidade. O ciclo dos microverdes é muito rápido, super curto. Falei aqui para vocês que os rabanetes, por exemplo, vocês podem colher em menos de 10 dias, é muito rápido. Então, por esse ciclo ser tão rápido, ele é menos suscetível a ataque por pragas. A gente pode até ter alguns probleminhas, né, com mofo, com mosquitinhos, drosófilas, fungos gnates, mas são problemas fáceis de serem resolvidos com soluções naturais caseiras sem o uso de agrotóxico. Se você não viu o vídeo em que eu falo como prevenir e como acabar com o mofo nos seus microverdes, eu vou deixar no card aqui para vocês assistirem depois, porque tem dicas valiosíssimas. Segundo grande motivo, porque muitos microverdes, eles crescem com as cascas das sementes presas nas folhinhas. Então, quando você fizer a colheita, você vai acabar ingerindo aquela casquinha. O caso mais ilustrativo são os microverdes de cebola ou de alho poró, né, que é bem ilustrativo, que as casquinhas das sementes vão acompanhando o crescimento da plantinha. Eu vou deixar a foto aqui nesse cantinho, para vocês verem, se vocês ainda não conhecem microverdes de cebola, que são uma delícia. E aí, né, como eu disse, as casquinhas das sementes tiveram contato direto com o agrotóxico, então né, não são próprias para consumo e vai ser muito prejudicial para a saúde se você consumir. E não só os microverdes de cebola, né? Qualquer outro microverde ali, pode ser que a casquinha fique presa, porque a gente colhe elas ainda muito pequenininhas. Então, a chance da casquinha ficar lá presa é maior. Então, por isso que eu não recomendo. E antes de falar os 2 últimos motivos, eu peço para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tem muitos vídeos novos vindo por aí. E se você estiver gostando do conteúdo desse vídeo aqui, aproveita, deixa seu like e compartilha com seus amigos. O seu like e o seu compartilhamento me incentiva a criar conteúdos nesse universo tão colorido que a gente é apaixonado e alcançar mais pessoas para se apaixonarem também. Terceiro motivo, porque é possível que os microverdes, por serem ainda plântulas, né, plantas ainda jovens, permaneçam com parte da substância, né? A substância pode não ter ficado só na casca, mas ter adentrado um pouquinho para o embrião. E aí, quando você consome os microverdes, que são plantas ainda muito jovens, você pode estar consumindo parte da substância, ainda que em pequena concentração, é um ponto de atenção. Acho que também vale trazer uma informação aqui, que apesar de no Brasil ser bastante utilizado, né, o tirã, ele é em muitas partes do mundo, em muitos outros países, proibido. Se existem tantas outras opções, para que correr um risco desnecessário, né? Quarto e último motivo, mas não menos importante, porque eu acredito e levanto a bandeira de um cultivo mais sustentável. Eu fiz mestrado em desenvolvimento sustentável e eu acho muito importante o cultivo convencional adotar cada vez mais práticas que levem em consideração os impactos desse cultivo em questões sociais, em questões ambientais, políticas, energéticas, éticas. E se o uso de agrotóxico tem potencial de degradar o meio ambiente, de intoxicar agricultores, de poluir nossos mananciais, por que não pensar em alternativas? E se pra gente, que a gente está plantando aqui dentro de casa, uma mini hortinha que não tem necessidade de agrotóxico, porque o cultivo é super rápido, por que não começar por aqui mesmo? Por todos esses motivos, eu não recomendo vocês utilizarem sementes tratadas com agrotóxicos para produzir os seus microverdes. Então, sempre quando vocês forem comprar essas sementes, prestem atenção na embalagem e verifiquem se tem essa notinha aqui, ó, livre de agrotóxicos, ou variações, por exemplo, sem defensivos, sem agrotóxicos, sempre nesse estilo, né? Todas as sementes que não tiveram tratamento de agrotóxicos precisa ter essa mençãozinha aqui, então fiquem atentos. E se vocês quiserem sementes ainda mais sustentáveis, procurem esse selinho aqui, ó, que é esse selinho de orgânico, Produto Orgânico Brasil, beleza? Se vocês não sabem a diferença entre sementes livres de agrotóxicos e sementes orgânicas, comentem aqui embaixo que, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando as diferenças, porque sim, tem diferença. Infelizmente,
É muito mais comum você encontrar sementes que tiveram esse tratamento, né, em casas de jardinagem, supermercado. Mas a boa notícia é que isso está mudando. Eu percebo aí que tem cada vez mais produtoras colocando sementes livres de agrotóxicos para comercialização. Então essa é uma grande notícia, uma boa notícia. E uma outra grande boa notícia é que, de modo geral, quando eu percebo que tem essas duas opções, não tem diferença de preço. Então aí, preço não vai ser o motivo para a escolha. Vocês estão vendo aqui no nosso cenário, tem muitas sementes, a maioria, acho que todas são livres de agrotóxicos, tirando essa daqui. Todas têm um selinho aqui, livre de agrotóxicos, livre de agrotóxicos. Todas elas aqui são da Isla, mas existem outras também, outras produtoras que comercializam sementes livres de agrotóxicos, beleza? Essa daqui eu só comprei aqui para mostrar para vocês a embalagem, né, que significa, como que são as sementes, mas aqui em casa eu só utilizo sementes livres de agrotóxicos para produzir os meus microverdes. Tá, Carol, mas onde eu compro as minhas sementes? Eu já fiz um vídeo em que eu dou dicas de como comprar sementes em lojas virtuais ou mesmo em jardinagem, casas de jardinagens. Eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Mas eu queria trazer aqui uma dica bem legal que, especificamente no site da Isla, antes de você concluir a compra, você pode escolher lá se você quer sementes com agrotóxicos ou sementes livres de agrotóxicos. E aí eles vão avisar se eles têm em estoque as sementes que vocês escolheram livres de agrotóxicos. Então prestem atenção nisso antes de concluir a compra. E aí, gostaram de saber do que se trata essa etiqueta aqui? Vocês também levaram um susto quando viram essa caveirinha aqui? Comentem aqui embaixo. Eu vou deixar aqui 2 vídeos que eu recomendo vocês assistirem para terem sucesso na hortinha de microverdes de vocês. É isso, pessoal. Beijo, tchau. Até a próxima.